Muito bem. Então, sou Raquel Dias, sou da diretoria do ANDE, Sindicato Nacional. Vou ajudar aqui na coordenação da mesa, juntamente com o companheiro Heitor, que vai se apresentar também. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sou Heitor Fernandes, sou membro da oposição de Correios do Rio de Janeiro. Estou aqui também auxiliando nos trabalhos da mesa. O som tá bom, gente? Tá todo mundo ouvindo aí atrás? Bom, a gente queria pedir às pessoas que estão do lado de fora, que já fizeram o credenciamento, que já possam vir entrando para a gente não atrasar muito a nossa atividade agora de manhã e para a gente já dar início. Então a gente já vai aqui apresentar qual é a atividade de hoje de manhã e chamar também os nossos convidados. A CSP com Lutas está realizando o seu seminário jurídico desde ontem. Algumas pessoas já estão aqui em São Paulo desde ontem participando deste evento. E hoje nós estamos dando início à reunião da CSP com Lutas, da Coordenação Nacional da CSP com Lutas. Mas essa parte da manhã será uma atividade unificada, tanto do seminário jurídico quanto da Coordenação Nacional da CSP com Lutas. Portanto, nós teremos 2 painéis agora na parte da manhã, para ainda acontecer de manhã, e à tarde nós daremos continuidade à reunião da Coordenação Nacional com outra programação. Agora, nessa primeira parte, nós teremos um painel sobre formas de financiamento e autossustentação das organizações sindicais. E para compor a mesa, nós já queremos convidar o Luiz Camargo de Melo, que é procurador do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar para cá. O Alberto Emiliano, que é procurador do Ministério Público, MPT, PGT, CONALES. Depois ele vai explicar o que significa a sigla. E queremos chamar também o Aristeu Neto, que é advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Podem sentar. Bom, a metodologia é o seguinte: cada painelista, no caso o Luiz Camargo e o Alberto Emiliano, vão ter cada um 30 minutos para fazer a fala, e em seguida nós vamos passar a palavra ao Aristeu, que é o debatedor, que vai ter 20 minutos para fazer suas considerações. Ok? Muito bem, nós vamos dar início, vamos passar a palavra aqui, aos nossos convidados. Luiz Camargo, Alberto, quem começa primeiro? Eu vou falar na frente, pode ser? Tranquilo, fica à vontade. Você quer que vai avisando com o tempo? Você que fecha. Você quer que vai avisando você com o tempo? Pode ser. Cada 10 minutos eu te aviso, tá? Tá ótimo. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Em nome do MPT, eu gostaria de saudar os membros dessa mesa, meu colega Camargo, e a todas e todos que estão aqui nessa manhã. Quero crer em busca de uma narrativa, se não única, próxima, voltada para uma atuação emancipadora das entidades sindicais, né? Sempre tendo como base, sempre tendo como princípio de que os direitos sociais também importam, né? Em todo e qualquer Estado, em toda e qualquer democracia que pretenda ser efetivamente uma democracia, não pode em nenhum segundo descuidar da efetividade da implementação, né, dos direitos
sociais. Essa certamente é uma das bandeiras mais importantes do MPT, né? O Ministério Público do Trabalho. Até foi feita menção aqui a CONALES. CONALES nada mais é do que uma coordenação nacional no âmbito do MPT, que tem como missão, não é, Camargo, promover a liberdade sindical, né? Inclusive, a gênese da CONALES, ela tem algo, digamos, inusitado, não é? No ano de 2008, 2007, o Estado brasileiro foi representado perante o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, dentre outras coisas, pela prática de atos antissindicais. As centrais sindicais brasileiras, quase todas elas, fizeram essa denúncia em face do Estado brasileiro, noticiando que Judiciário e Ministério Público teriam por prática a execução de atos antissindicais que, portanto, impediam, atuavam como um obstáculo à livre atuação das entidades, né? Seja na questão do direito de greve, seja na questão do custeio sindical, tema da minha fala hoje. Enfim, o Estado brasileiro foi notificado para que se manifestasse e na nossa manifestação, dentre outras coisas, foi noticiado uma série de medidas e dentre essas uma foi a criação da CONALES, ou seja, de uma coordenação no âmbito do MPT com finalidade principal promover a liberdade sindical. Esse me parece, dentre outros, um dos maiores desafios do MPT para esses próximos anos, né? Ou seja, promover a liberdade sindical tem que ser uma bandeira a qual nós não podemos em nenhum instante, em nenhum segundo abdicar. Por quê? Porque, dentre outras coisas, né, repetindo aquilo que disse, a livre atuação das entidades sindicais são próprias de um regime democrático. São próprias de um Estado que tem como finalidade promover direitos fundamentais. E essa, me parece, uma missão a qual o Ministério Público não pode se furtar, né? Tem sim que cumprir esta missão. Com relação à questão do custeio sindical, o Ministério Público parte do pressuposto de que a liberdade sindical também diz respeito a fontes legítimas de custeio, né? Essa é uma questão que não pode ser desconsiderada, seja pelo MPT, seja pelos trabalhadores, seja pela sociedade, né? Ou seja, entidades livres, entidades atuantes dependem de fontes de custeio legítimas. A partir disso, eu quero crer que é de conhecimento de muitos aqui, o MPT, nesses últimos meses, editou 2 notas técnicas versando sobre custeio sindical. A nota técnica número 1, que trata especificamente da contribuição sindical, e a nota técnica número 2, um pouco mais recente, que trata da contribuição negocial. Isso tudo num contexto pós-reforma trabalhista, ou seja, pós-lei 13.467, que, como vocês bem sabem, tem por pretensão estabelecer novos marcos da contratação, novos marcos da relação de emprego no Estado brasileiro, né? Eu quero crer que é de conhecimento de muitos aqui que o MPT tomou de forma corajosa uma
posição institucional crítica em relação à reforma trabalhista. Eu tenho que aqui saudar o Procurador-Geral, Ronaldo Fleury, por ter tido a coragem de, em nome da instituição, desde o processo de votação e após vacância e desde então da vigência da reforma trabalhista, adotar uma posição crítica em relação a diversos dispositivos da Lei 13.467. E não porque o MPT eventualmente tenha uma posição pró um lado ou outro, não. Simplesmente pelo fato de que, se nós defendemos e promovemos direitos sociais, há que se ter uma visão crítica em relação a uma reforma que, na nossa concepção, implica em grande retrocesso. E, especificamente no que tange ao custeio sindical, ou mais, no que tange à atuação sindical, a nossa preocupação é muito grande. Temos nos manifestado, seja por conta das notas técnicas, seja por conta de outros documentos, o nosso receio em relação à supressão de fontes de custeio, em relação às possibilidades de precarização que eventualmente se extraem de uma negociação, ou seja, vocês bem sabem, um dos pilares da reforma é de que o negociado irá prevalecer em face da lei, ainda que de forma prejudicial. Isso é algo que nos preocupa também. Mas também há uma preocupação muito grande, e nesse caso a reforma omissa, no que tange aos atos antissindicais. Essa efetivamente é uma questão importantíssima. Importantíssima nestes tempos, nesses próximos tempos, nesses próximos anos. Para além do custeio sindical, que é uma questão absolutamente importante e que não vou me furtar a falar desse tema hoje, temos sim que estar atento em relação à atuação sindical de forma ampla, no que tange a realização de assembleias, no que tange a negociação coletiva, no que tange ao livre exercício do direito de greve. Essas são questões absolutamente importantes e que, por mais que por muito tempo a gente tinha pensado que eram questões que estavam consolidadas, talvez não estejam. Eventualmente, o que era tido como banal, como algo sem muita dificuldade, uma assembleia sindical, uma reunião na entidade sindical para tratar de questões relacionadas à categoria, talvez já não seja mais tão simples assim. Talvez tenhamos que dar um passo atrás para reforçar a importância de se assegurar às entidades sindicais a plena condição de praticar os atos próprios da atividade sindical sem ser vítima de atos antissindicais, sem ser vítimas de atos discriminatórios, sem ser vítima de qualquer conduta estatal ou por parte do empregador que tente obstacularizar a livre atuação sindical. Então essa também é uma preocupação do MPT. Garantir que as entidades sejam livres, para que possam deliberar sobre seus estatutos, eleições, direção, gestão, e também sobre o custeio. Bom, em relação ao custeio especificamente, há que se partir do pressuposto de que a liberdade sindical também requer fontes legítimas de custeio.
E o ideal é que essas fontes de custeio venham da própria categoria. Ou seja, o ideal é que os próprios trabalhadores custeiem a atividade sindical. Né? E como vocês bem sabem, durante ou pós a vigência da reforma trabalhista, tenta-se criar uma narrativa de que, a partir de então, a contribuição financeira à entidade sindical seria um ato de vontade meramente individual. E que, portanto, caberia ao trabalhador, a partir da sua manifestação individual de vontade, decidir se vai contribuir ou não para o financiamento da entidade sindical que o representa. A Conalys, ela não concorda com esta narrativa, porque parte do pressuposto de que, ainda que não seja o melhor dos mundos, nós temos um sistema onde a unicidade foi mantida e a negociação coletiva praticada, implementada pelo sindicato, tem efeito erga omnes sobre toda a categoria. Tá? Então isso não se pode perder de vista, de que o sindicato ainda tem a legitimidade, porque não o dever, de representar toda a categoria a partir de uma organização fundada no princípio da unicidade. Vejam, eu posso até não concordar com a organização na forma da unicidade, como também eu posso e tenho muitas críticas em relação ao conceito de categoria. Na minha modesta concepção pessoal, o conceito de categoria é anacrônico. Ele efetivamente não é capaz de garantir uma atuação plena da entidade sindical. Temos que certamente transcender a ideia da luta de classe para tratarmos sim de luta de classes, para que a partir disso as entidades sindicais sejam capazes de representar um grande espectro de trabalhadores, sejam aqueles contratados diretamente ou indiretamente, ou sejam aqueles que não têm contrato. Importante também que as entidades abracem bandeiras mais amplas, bandeiras de gênero, bandeiras de raça, ou seja, certamente as pautas identitárias não podem ser abdicadas pelas entidades sindicais. Elas têm sim que ter ciência da importância destas pautas. Não, claro, não que tenha que se desconsiderar o conflito capital-trabalho, que é um conflito presente que está no dia a dia da atuação sindical, mas é importante, até a título de sobrevivência, que as entidades sindicais abracem novas pautas, abracem plenamente bandeiras identitárias. Mas, voltando para a questão do custeio, o que temos é unicidade e negociação coletiva que abrange toda a categoria. Ora, se a negociação coletiva abrange toda a categoria, é no mínimo razoável que toda a categoria seja cotizada para custear este processo. Se eu, trabalhador, filiado ou não a determinado sindicato, sou abrangido, sou alcançado por aquele acordo ou por aquela convenção coletiva, é razoável que a entidade sindical, em assembleia, delibere sobre uma fonte de custeio. Delibere uma cláusula
de financiamento daquela entidade sindical. O nome dessa fonte, pouco importa. Contribuição assistencial, negocial, essa me parece uma questão de menor importância. Enfim, nesta linha, o MPT via CONALES tem entendido que é legítimo que as entidades sindicais em assembleia estabeleçam fontes de custeio legítimas. Quais são, quantas são, valor, prazo, isso é algo que não nos diz respeito. Isso é algo a ser deliberado no âmbito das assembleias. Tá? Por certo, eventuais abusos serão tratados em investigações específicas. Mas isso é patologia. O MPT absolutamente não pode pautar a sua atuação a partir da patologia. Ele tem que, sim, ao contrário, partir do pressuposto de que a atuação sindical é legítima e de que os diretores, de que a Assembleia atua efetivamente voltada a emancipar a condição da categoria representada. E, portanto, quando a reforma trabalhista fala de autorização prévia e expressa, tanto a nota técnica número 1 da CONALES, quanto a nota técnica número 2, entende que essa autorização pode sim ser extraída em assembleia. Né? Garantida, por certo, a participação de filiados e não filiados à entidade sindical. Acrescento aqui que a nota técnica número 2 faz menção ao direito de oposição. Bom, eu particularmente sou contrário ao direito de oposição. Eu acho que ele mais causa problemas do que resolve essa questão do financiamento. Mas tenho que entender que a atuação do MPT também é uma atuação colegiada. Nós temos um colégio com mais de 600 membros no país todo que eventualmente não pensam da mesma forma. E nessa linha, o direito de oposição foi o consenso possível no que tange a questão do custeio. E eu quero crer que as entidades sindicais, ao estabelecerem em assembleia fonte de custeio, deveriam sim prever o direito de oposição, até para eventualmente limitar os efeitos de uma discussão jurídica futura sobre a legalidade ou não daquele desconto feito em relação a trabalhadores que não são filiados à entidade sindical. Enfim, faltam 10, que eu tenho bastante tempo ainda, mas não vou usar os meus 30 minutos, vou deixar para eventualmente a gente tratar de alguma dúvida pontual, mas o que tem que ficar claro aqui há sim uma preocupação institucional do MPT no que tange a fontes de custeio, não tenho dúvida disso. Nós partimos do pressuposto de que o enfraquecimento, ou melhor, o aniquilamento das entidades sindicais, fruto do estrangulamento das suas fontes de custeio, não é algo positivo, ao contrário, é algo que implica em grave retrocesso social e que, portanto, nós não podemos compactuar com essa prática. Temos sim que atuar para promover a liberdade sindical e, portanto, na medida do possível, garantir com que as entidades sindicais possam, no âmbito
Assembleia, no âmbito da negociação, definir fontes de custeio legítimas. E é claro, o que fugir um pouco da regra, o que eventualmente, repito, o que eventualmente resultar em certo desvirtuamento dessa atuação sindical, certamente será objeto de atuação específica, voltada no caso concreto, mas sempre primando pela autonomia, pela independência das entidades sindicais. E, finalizando essa primeira parte da minha fala, eu tenho dito nesses últimos tempos, até muitas vezes eu fico na dúvida, mas eu acho que a gente tem que dizer isso para que os dias tenham sentido e que a gente possa ter força para continuar lutando. E a concepção é mais ou menos essa. O inverno pode ser deles, mas certamente a primavera será nossa. Obrigado. Obrigada, Alberto Emiliano. Agora a gente vai passar a palavra para o Luiz Camargo de Mello, também poderá usar 30 minutos. Gente, bom dia. É um prazer muito grande participar mais uma vez de uma atividade da CSP Condutas, e só pelo fato de estar aqui, de poder me manifestar para todos nós, para esse colegiado, já é uma alegria muito grande. Mas além disso, eu divido a mesa com um grande amigo, grande parceiro do Ministério Público do Trabalho. Aproveito, claro, para saudar a todos que estão aqui na mesa, inclusive que vai nos apertar depois, não é isso? Mas eu quero fazer só uma pequena correção para efeito de estabelecer uma situação que é absolutamente verdadeira. Eu estive por 29 anos na ativa no Ministério Público do Trabalho. Eu tomei posse em 1980. Pô, cara, bonito teu boné aí, gostei. Ó, firmeza. Legal. Eu tomei posse em 1989 e oficiei no Ministério Público do Trabalho até abril desse ano. E, a partir de abril, eu retornei à minha origem, que é a advocacia trabalhista e sindical. Antes de ingressar no Ministério Público, por concurso, em 1989, eu advogava no Rio de Janeiro. Advoguei no Sindicato dos Professores, estagiei no Sindicato dos Médicos, advoguei no Sindicato dos Trabalhadores de Asseio e Conservação e ingressei no Ministério Público Civil. Então, eu queria fazer só esse registro, porque o anúncio foi feito como procurador, e é um orgulho muito grande, uma honra ter passado por todas as instâncias dentro do Ministério Público do Trabalho, culminando com o fato de ter sido Procurador-Geral do Trabalho entre 2011 e 2015. Mas hoje eu estou de volta à advocacia trabalhista e sindical. Bom, enfim. E além de tentar mesmo, eu quero fazer um registro aqui especial, uma mulher maravilhosa que mora no meu coração, que é a doutora Hélio, advogada trabalhista, que tem um histórico de contribuição para o movimento sindical, não somente, mas para as lutas da classe trabalhadora e da sociedade civil organizada. Pedro Altinado, Zé Maria, meu amigo Rodrigo, que está ali, que já falou ontem, tive a oportunidade. Ontem a gente já bebeu um chopinho ontem de noite, quando eu cheguei, mas enfim, grandes amigos, que me deixam muito feliz de estar aqui. Agora, puxação de saco à parte, vamos dizer alguma coisa, e foi para isso que o Atinágoras me convidou. Então, Manuel Bahia, que organizaram a nossa participação aqui, meu agradecimento a todos. Mas Beto falou aqui coisas muito importantes. E é sempre bom a gente deixar a autoridade falar primeiro,
autoridade que representa aqui o Ministério Público do Trabalho, que representa a CONAS, a Coordenadoria de Promoção da Liberdade Sindical, mas autoridade muito mais do que isso como um estudioso, como um acadêmico do direito sindical. É uma pessoa que tem absolutamente o meu respeito e a minha admiração. E o Beto aponta algumas coisas que são fundamentais. Veja, a gente é convidado para falar sobre custeio. E ele vem aqui e diz, olha, vocês estão preocupados com custeio? Tem que se preocupar mesmo. A minha avó já dizia, professora Hélia, que saco vazio não para em pé, né? Mas é preciso se preocupar com os chamados atos antissindicais. E nós estamos no limiar de uma mudança que será muito significativa. E eu gostaria muito de não falar dessa forma, mas eu quero crer que não será para melhor. E é bom que nós tenhamos atenção a essas coisas. Beto falou, parecia que era uma questão tranquila, sólida, a realização de uma assembleia, a possibilidade de uma greve. Não quero ser aqui pessimista, eu não sou pessimista. Não sou. Aliás, eu gosto muito do saudoso Ariano Suassuna, que dizia, você não pode ser pessimista porque o pessimista é um chato, você não pode ser otimista porque o otimista é um bobo. Então nós somos realistas, né? Realistas, esperançosos. Eu acho que a gente tem sempre que acreditar, trabalhar e tocar para frente. Agora, tem que prestar atenção no que está vendo por aí. Tem que prestar atenção no que está vendo por aí. E aí o alerta que o Beto fez aqui é absolutamente pertinente. Nós temos que cuidar de situações que hoje estão garantidas pela Constituição da República. Veja o Instituto da Greve. O Instituto da Greve já foi crime, professora, não é isso? Já foi crime no Brasil pela legislação brasileira. O Instituto da Greve já foi crime. Você faz greve, é criminoso. Hoje a greve é um direito. Mesmo a greve sendo um direito, estando lá no artigo 9º da Constituição da República como um direito do trabalhador, e é o trabalhador que decide como vai fazer uso desse direito, o que é que ele vai defender. Nós ainda temos decisões do Judiciário Trabalhista baseadas, pasmem, na Lei 4.330, a lei de greve da ditadura, a lei antigreve, que proíbe greve de solidariedade, proibia expressamente a greve política, né? A greve de solidariedade. A legislação atual não trata desses temas, mas a jurisprudência continua julgando, os tribunais continuam julgando, como se a 4.330 nesse aspecto ainda estivesse em vigor. Então a situação não está assim, não tem céu de brigadeiro. Né? Para a gente usar uma expressão própria do presidente eleito, né? Mas é uma expressão que já era muito utilizada antes, né? Aliás, João Pedro, um dia desse, né, Rodrigo? João Pedro, um dia desse, eu estou no escritório Ferraz do Espaço, meu grande amigo João Pedro Ferraz do Espaço, meu amigo há quase 30 anos, me deu posse no Ministério Público em 1989, foi João Pedro que me deu posse. E João Pedro, um dia desse, colocou lá no Facebook todo mundo fazendo festa com a eleição do capitão, né? Ah, o capitão. Aí ele achou uma foto do capitão Virgulino Lampião e colocou lá no Facebook. Esse aqui é o capitão que é o herói do povo brasileiro. Eu achei sensacional. Porque a gente precisa saudar o capitão de verdade, que é o capitão Virgulino Lampião. Mas enfim, tempos nossos são de um outro capitão. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção, porque aparentemente instituições que estavam sólidas, direitos que estavam garantidos, talvez não estejam tão garantidos, talvez as instituições não estejam tão sólidas. É bom a gente ter atenção a isso. E aí o papel das entidades sindicais, eu quero fazer uma saudação à CSP com lutas, porque aqui nós temos uma central, né, uma central de luta do trabalhador. O Beto falava aqui agora a questão de que nós precisamos romper barreiras, nós precisamos avançar. A CSP com lutas já faz isso. Nós temos aqui representantes de sindicatos, nós temos representantes de movimentos populares, nós temos representantes de movimentos sem terra, enfim. Nós temos aqui uma representação da sociedade civil que sabe muito bem como é que tem que se fazer
para continuar lutando, para buscar avançar. Então fica aqui, Atinado, em seu nome, as nossas congratulações por essa organização, porque talvez nós tenhamos muito a aprender com essa organização da CSP com lutas. Veja, Beto falava também aqui dessa estrutura sindical que nós temos. Eu sempre defendi na academia, escrevendo, estudando, dentro do Ministério Público, na sala de aula, onde eu leciono, eu sempre defendi que nós precisávamos efetivamente de liberdade sindical. Eu sempre defendi a ratificação da Convenção 87 da OIT, eu sempre me posicionei contra essa forma de contribuição compulsória. Por isso fiquei muito à vontade, durante os debates do projeto de lei que levou a 13467, para dizer que aquilo era um absurdo, a forma como se estava fazendo era um absurdo, era uma covardia. Você não faz mudança para avançar do jeito que foi feito. Você faz mudança para avançar democraticamente, com discussão, com debate, com perspectiva de organização, de articulação, para que as entidades possam se organizar. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma mudança abrupta e covarde para fechar as portas do movimento sindical. Estou falando especificamente da questão do custeio. Não dá para concordar com isso. Ainda que nós, veja, o Beto falou aqui das patologias do Ministério Público, nós já falamos sobre isso, Atinado, já tivemos a oportunidade de conversar, lembro, você vai se lembrar, em São Bernardo, nós conversamos, eu era Procurador-Geral do Trabalho, você chegou lá com uma comissão, né? Lembra disso? Estava no auge daquela discussão lá do Compes, o pessoal do Compes parando, fechando a ponte de Niterói, enfim. E o que é que nós precisamos observar, o que é que nós precisamos conversar, o que é que nós precisamos ter atenção? Essa estrutura, essa organização do movimento sindical não atende às nossas necessidades. Porém, é a estrutura que está na Constituição da República. Então nós precisamos ter muito cuidado. Porque se a gente sair por aí dizendo, não, vamos mudar tudo, derruba, os caras vão aproveitar e vão acabar com tudo de uma vez. É preciso ter muito cuidado. Quer ver eu fazer um recorte aqui? Há um grupo de dirigentes sindicais, nos últimos dias eu recebi algumas ligações, pessoal, aí como é que pode ficar, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Porque o governo eleito está informando que vai mudar aqui, que vai mudar ali, que vai fazer, que vai acontecer. Aí diz assim, um dirigente sindical ligou e fez uma pergunta objetiva. Eles vão acabar com a unicidade sindical que está na Constituição da República? Eu falei para ele, bom, tem um detalhe. Uma emenda constitucional hoje não pode ser votada por conta daquele GLO que está lá em atividade lá no Rio de Janeiro. Aquela exceção lá da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Enquanto estiver aquilo lá em vigor, não pode votar emenda constitucional. Esse aí é o grande impedimento, por exemplo, para a reforma da Previdência. Já fica falando aqui e ali, mas o que está impedindo qualquer articulação é exatamente o ato de exceção do Rio de Janeiro. Né? Mas a partir de 1º de janeiro, ninguém sabe o que pode acontecer. Então pode ser encaminhada aí uma mudança a partir do retorno do Congresso, em fevereiro e tal, pode. Agora, uma emenda constitucional, doutora, que prazer. Bom de ver, que prazer. Então, essa... Vou falar com você, ó, tá vendo? Perdi a perna, você não sabe. Mas enfim, é possível uma emenda constitucional para mudar isso? Claro, claro que sempre é possível. Mas será que tem articulação? Talvez tenha. Será que tem necessidade? Talvez não. Tramita no Congresso há muitos anos, o Rodrigo sabe muito bem disso. Tramita no Congresso há muitos anos a proposta de ratificação da Convenção 87. Se ratificar a Convenção 87 na forma prevista na própria Constituição da República, não precisa nem alterar o artigo 8º, ele já está alterado. Já foi a unicidade. Aliás, professora Ellen sabe disso, muito bem, não é isso? Dentro de casa, a professora Ellen sabe que já há doutrinadores defendendo que a unicidade já acabou.
unicidade já acabou. Faço outro recorte. Como é que foi? Tem 13 ainda. Só 13? Só. Pelo menos não é 17. Não é 6. Não. Enfim, essa mudança pode efetivamente acontecer. Agora tem um detalhe importante. Falava aqui de que já há doutrinadores defendendo o fim da unicidade e dizia, vou fazer um recorte. Como é que um país de unicidade sindical, de sindicato único, por categoria, como o Beto criticou aqui agora há pouco, essa discussão das categorias, que também não me desce na garganta, como é que um país de unicidade sindical, de sindicato por categoria, tem 17 mil sindicatos, ou mais de 17 mil sindicatos nos últimos números oficiais? Como é que você tem um número tão grande de sindicatos, você tem um percentual tão expressivo de sindicatos que jamais fizeram uma negociação coletiva sequer? A gente vai dizer, mas embutido isso aí estão os sindicatos servidores públicos que não pode fazer. Sim, tira isso. Ainda assim o número é significativo e você vai observar que tem um monte de sindicato de cartório. É o que Beto dizia aqui, da patologia. 29 anos no Ministério Público do Trabalho me ensinaram que ninguém bate na porta da Procuradoria Regional, da Procuradoria Municipal, da Procuradoria Geral para falar bem de você, meu amigo atinado. Agora pisa no calo de um ganha uma eleição, não precisa fazer nada de errado não, ganha uma eleição. Que aparece alguém batendo lá na nossa porta, perdoe. Na porta do Ministério Público do Trabalho, o uso do cachimbo, a boca ainda está torta. Bate na porta do Ministério do Trabalho, não, aquele atinado, que nada, aquele cara fraudou as eleições. Presta não. Vai lá ver, aí faz a denúncia. O que o doutor Alberto Emiliano, procurador do trabalho lá no Paraná, vai fazer? Ele tem obrigação. A obrigação dele é investigar. E aí, no momento em que ele abre essa investigação, eu digo, pô, que absurdo! Pô, o Ministério Público do Trabalho, será que não está prestando atenção? Nós estamos fazendo aqui um trabalho sério, é uma eleição disputadíssima. Os caras queriam até bater na gente, um monte de bandido. Por que esse procurador aqui está me mandando aqui uma notificação? Então você vai encontrar, nesses momentos, a atuação obrigatória do Ministério Público, que é a chamada patologia. Ele disse aqui agora há pouco, o Ministério Público não deve se pautar pela patologia. E aqui eu quero fazer um registro que eu considero muito importante. Nesses últimos anos, nesses anos de reforma trabalhista, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury, teve uma atuação destacada. Dr. Ronaldo Fleury marcou uma posição para a instituição Ministério Público do Trabalho. Disse, nós não concordamos com essas questões que estão sendo apresentadas. Nós não concordamos. Isso levou à mudança de uma postura. Isso é muito importante, talvez não seja perceptível aqui. Mas é muito importante essa mudança da postura dos procuradores que estão atuando na coordenadoria chamada CONALES, a Coordenadoria de Promoção da Liberdade Sindical. Período em que eu estive à frente do Ministério Público do Trabalho, exercendo o honroso cargo de Procurador do Trabalho, junto com o coordenador na época, o Dr. Gerson, nós buscamos uma aproximação com o movimento sindical. Acredito que aquele movimento que fizemos lá, buscando essa aproximação, talvez tenha deixado uma contribuição positiva para o que vem sendo feito hoje. Porque hoje o Ministério do Trabalho está dando um passo enorme, enorme. As notas técnicas que a CONALES apresentou, não pense que aquela nota técnica foi escrita por 2 ou 3 escondidinhos de noite, e aí de manhã a gente apresenta e está tudo lindo e maravilhoso. Não, o pau quebrou. O pau quebrou. Não pensem que é diferente. Não pensem que um documento desse sai sem que haja um intenso
intenso debate interno e com pessoas que às vezes assim, pô, eu tô votando contra. Mas é significativo observar que foi vitoriosa aquela redação e que hoje é apresentada como a proposta que a Conales está mostrando para a sociedade e chancelada pelo Procurador-Geral do Trabalho, que vem defendendo esses pontos que a Conales está apresentando. E o que a Conales está apresentando objetivamente, falando do custeio? A possibilidade da Assembleia decidir. Isso é um avanço. Eu leciono em Brasília, no Centro Universitário IESB, e tenho um enorme prazer de conviver com alguns ministros de tribunais superiores que lecionam lá junto conosco. Ontem à noite ainda estava fazendo fofoca disso ali com o meu amigo Rodrigo Tarek. Mas um desses ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o ministro Augusto César Leite de Carvalho. E Augusto, um tempo atrás, a gente conversando sobre essas questões que envolvem o precedente 119 e tal, que, aliás, parece que caminha aí para uma alteração. Parece, professor Hélio. Mas o ministro Augusto César dizia assim, Camargo, preste atenção numa coisa. Olha como nós fazemos, nós, os protagonistas, fazemos, às vezes, escolhas erradas. O ministro Augusto César dizia o seguinte, Camargo, preste atenção numa coisa. Nós tínhamos, né? Naquela época, a nossa conversa, 10 minutos. Daqui a 10 minutos, você, por gentileza, me informa que eu tenho 10 minutos? Não. Mas, quer dizer, nós temos quatro fontes de custeio mais importantes. Contribuição sindical, contribuição assistencial, confederativa e a contribuição associativa ou social. O trabalhador que se associa ao sindicato paga todas. Paga todas. O trabalhador que não se associa ao sindicato paga uma. E todos os trabalhadores recebem todos os benefícios. Por que o sócio, Neto? Por que o sócio tem que ser penalizado dessa forma? Porque nós escolhemos caminhos errados. Isso me dizendo Augusto. Quais foram os caminhos errados que nós escolhemos? Nós, no Ministério Público, estava no Ministério Público à época, entrávamos com ações, vamos discutir as contribuições assistenciais, vamos discutir as contribuições confederativas, para que apenas o quê? Os sócios contribuíssem. E eu vou dizer, vocês pediam e nós dávamos. O Ministério Público entrava com ação e a Justiça julgava. E nós assim fizemos a jurisprudência. E o que Augusto disse, para arrematar essa conversa? Nós escolhemos o caminho errado. Porque a contribuição assistencial, por exemplo, deveria ser puxada apenas por aqueles que não são sócios. Porque é exatamente o resultado do benefício oferido na negociação coletiva. Então vejam, o que é que nós estamos vivendo hoje? Alguns problemas por conta da atuação do direito, sim, do Ministério Público, da Justiça, sim, claro. Mas não vamos esquecer que nós também estamos vivendo problemas porque nós temos um número enorme de sindicatos que não tem sócio. Nós temos um número enorme de sindicatos e de dirigentes sindicais que jamais fizeram questão de associar. Por isso nós estamos chegando nesse momento. O sistema da unicidade sindical por categoria, como é que você chega a 17 mil sindicatos? Maurício Godinho Delgado explica isso. Você, ao invés de usar o sistema da agregação, você usa a especialização. Então você sai quebrando. Por que você sai quebrando? Porque quando você quebra, você tem contribuição sindical. E aí você sai criando um monte de sindicatinho, porque você vai ter contribuição sindical. E o fortalecimento da classe trabalhadora? Isso não é importante. E aí nós vivemos hoje uma situação como essa, por conta de erros que nós cometemos, todos nós. Não adianta a gente ficar aqui querendo jogar lama em um e outro, não. Está todo mundo sujo. Está todo mundo enlameado.
Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar aqui se estapeando, ou então vamos sentar no meio-fio para chorar, ou vamos pescar? Não! Esse é o momento de buscar uma unidade, de buscar uma condição para que as entidades sindicais sejam fortalecidas. E aí que falo, repito aqui, o exemplo da CSP com Luta de já trazer no seu bojo, na sua concepção, na sua prática, a participação de várias entidades representativas da sociedade civil. Se as entidades sindicais tivessem percebido há mais tempo, eu acho que nem hoje perceberam ainda, que fazem parte dessa sociedade civil organizada, que elas têm compromisso, não é só com o reajuste de salário na database, mas com compromissos muito maiores em relação à sociedade, essas entidades sindicais seriam muito mais respeitadas. Porque seriam enxergadas e entendidas como entidade da sociedade civil organizada. É isso que nós precisamos fazer, meu amigo Rodrigo. É isso que falávamos ontem à noite. Nós precisamos avançar, nós precisamos abrir as portas. Nós precisamos buscar, trazer para as nossas entidades a participação efetiva, popular e do trabalhador. Porque senão nós vamos ser tratorados. Não pense que vai ser diferente. Ou se busca formas de organizar essa participação nas nossas entidades, sejam entidades representativas de trabalhadores, sindicatos, federações, o sistema ainda é confederativo, sejam nas entidades de morador de rua, de sem teto, de sem terra, de associação de moradores. Eu acho que nem existe mais associação de moradores. Nós temos mas associação de moradores, você nem escuta ninguém falar disso. Ninguém mais quer saber disso. É preciso buscar novamente, é preciso trilhar esses caminhos e buscar uma organização mais ampla, mais participativa. Vou encerrar. Então, especificamente em relação às entidades sindicais que me pediram para falar aqui, eu já usei, sei lá, uns 40 minutos, não falei nada. Depois ninguém me convida de novo, né, professor? Ótimo, abraço. O que a gente está defendendo é que as entidades sindicais nesse momento tenham atenção para convocar as assembleias, para definir na assembleia a fonte de custeio. Agora, por gentileza, eu vou falar bem baixinho que é para todo mundo escutar. Por gentileza, não vamos fazer assembleias fajutas. Vamos fazer assembleias representativas, porque o sistema legal vai estar de olho nisso. Não dá para fazer assembleia com 2 ou 3 decidindo por uma categoria de 2.000. Não dá. Um grande amigo que foi procurador, hoje é desembargador em um Tribunal Regional do Trabalho do Nordeste. Encontrei com ele ontem no aeroporto quando estava chegando para pegar o voo para vir para cá, e ele falou assim: tem que fazer assembleia com os interessados. Olha só, Beto, essa expressão, professor Rodrigo, interessados, sempre foi entendida como sócio. Interessado é sinônimo de sócio? Acho que está na hora da gente começar a pensar em usar a palavra interessado com uma outra acepção, com uma acepção democrática. Interessado é quem tem interesse em uma questão do sindicato é o trabalhador. Então põe o trabalhador na assembleia, garante a possibilidade desse trabalhador na assembleia discutir, votar e sai dali fortalecido. Mas não pode esquecer a formalidade, porque o sistema estará de olho no respeito a essas formalidades. Há uma discussão hoje em voga: mas já tem gente decidindo assim na Justiça e no próprio Ministério Público administrativamente. Não, mas então os benefícios serão somente para aqueles que são sócios do sindicato. Mas o sistema não é esse. A norma que está na Constituição da República é que a entidade sindical representa a categoria. Se você começar a trilhar esse caminho, é um passo para o enfraquecimento de todos.
trabalhadores e suas entidades. Então, eu acho que eu fixei aqui alguns pontos que eu vejo como absolutamente necessários. Defendo a possibilidade da Assembleia, como a CONADE defende, que na Assembleia, com autorização assemblear, sejam supridos os requisitos que a legislação nova trouxe, especificamente a autorização prévia e expressa. A autorização prévia e expressa eu não posso entender como individual. E tem mais. Também aprendi com o Maurício Godinho que você precisa observar a liberdade sindical do âmbito individual, sim, claro. Eu, trabalhador, tenho direito de ingressar no sindicato, eu tenho direito de não ingressar no sindicato, eu tenho direito, se eu estiver no sindicato, sair, isso é liberdade individual. Mas mais importante do que essa liberdade individual é a liberdade coletiva. É a liberdade que essa instituição tem de ampla participação, de decidir coletivamente aquilo que quer fazer, aquilo que tem que ser feito. Minha gente, é a hora. É a hora. Eu acredito que pontuei o que entendia como muito importante em relação à discussão do custeio. Mas nós não vamos avançar se a gente não botar a mão na massa, se a gente não trabalhar. Tem um ditado lá do Rio de Janeiro, do Carioca. Aliás, depois eu vou encaminhar para a mesa, eu vou encerrar. Depois eu já falei que vou encerrar umas 3 vezes. Mas eu vou encaminhar para a mesa os itens importantes do meu currículo, né? Porque a mesa, inclusive, me anunciou aqui como procurador, eu sou advogado, trabalho sindical, mas os itens mais importantes do meu currículo é que eu sou carioca, flamenguista e mangueirense. Então, isso é efetivamente importante. Tem um rubro-negro aqui na mesa, que não é um rubro-negro do Paraná. Meu amigo, para fechar. Galo! Hoje é sexta. Você não pode falar isso hoje, não. Você só pode falar essa palavra na segunda. Entendeu? Pra lá que vocês vão. Não chegou nem o cheirinho da segunda ainda, calma. Não vou nem gritar mais baixo, não, porque eles vão ganhar do Palmeiras pra gente ainda ser campeão na última rodada. Ganhando do Atlético. Enfim, minha gente, a brincadeira do futebol é brincadeira. O futebol é pra gente se divertir, pra gente se alegrar, é pra gente ter. Se a gente não tem, a gente arrumou um motivo para beber depois. Enfim. E muito, né, Olívio? Tiago de Mello, só para fechar. Tiago de Mello escreveu um verso que eu acredito ser muito significativo. Ele escreveu assim: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Agradeço. Obrigada. Antes de passar para o Aristeu Neto, oi. Só ficou animado aí com o Flamengo e com a Mangueira, sei lá, com a cerveja depois, não sei o que foi. Bom, voltando, todo mundo voltando, se concentrando, né? Antes de passar para o Aristeu, a gente quer informar que essa mesa tem um formato de painel. Portanto, nós não teremos debate após o painel, tá certo? Então, a gente vai passar para o Aristeu, depois nós vamos... vai ter a exibição de um vídeo e imediatamente passaremos para o segundo painel. Então, agora a gente vai passar aqui para o Aristeu Neto, que vai fazer aqui suas considerações em 20 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir licença para falar sentado. Saudar a mesa, Raquel, Heitor, Alberto, Camargo. Destacar aqui a clareza da fala dos palestrantes aqui, que foram muito objetivos. E dizer que, na verdade, se a gente está discutindo hoje essa nota técnica do Ministério Público do Trabalho, é como um fruto de uma iniciativa muito mais ampla, que foi a criação do Fórum Interinstitucional para discutir o mundo do trabalho, uma iniciativa da atual direção do MPT, Ronaldo Fleury, mas não só dele, que reuniu centrais sindicais, sindicatos, a Associação dos Magistrados, o Ministério do Trabalho, para fazer debates
e para estreitar relações e buscar soluções diante do ataque que estava previsto, estava expresso, estava materializado aí na Lei 13.467. Então eu diria que esse é um dos frutos e que nós necessitamos, se esse fórum foi criado primeiramente em nível nacional, nós promovemos regionalizações desses fóruns. Por exemplo, em São José dos Campos nós temos um fórum regional. É preciso capilarizar cada vez mais essa iniciativa, porque ela se mostrou extremamente positiva e resultou nessa nota que é a síntese do possível. A gente sabe que não só partiu de uma estreiteza normativa, mas também de uma heterogeneidade dos procuradores em escala nacional. Então, eu não posso começar minha fala sem fazer esse registro do avanço que foi no marco histórico que está dado para o mundo do trabalho. Eu vou fazer aqui, na verdade, uma narrativa, um teste empírico, porque normalmente quando você cria uma norma, a norma tem o caráter prospectivo, ela vai apontar o que deve ser, né? E nós temos uma experiência que foi efetivada em 1999, já vai para 20 anos da experiência, no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que foi a abolição do imposto sindical por meio de ação judicial. Não é a simples recusa do imposto e a devolução posterior, é mais do que isso. É ajuizar uma ação para proibir a mera cobrança do imposto sindical, e isso desde 1999. O sindicato foi um dos pioneiros e com certeza foi das entidades sindicais aquela que ficou com esse regime de abolição do imposto sindical por mais tempo. Talvez com segurança a que mais tempo teve essa isenção no país. Agora, quando nós fazíamos isso em 99, nós não fazíamos isso de forma nenhuma como franciscanismo. Ninguém estava rasgando dinheiro. O debate era resgatar a autonomia sindical. Era desatrelar do Estado e encontrar formas democráticas de financiamento. E naquele momento, em 99, por uma coincidência, nós tínhamos já numa fase de execução, de liquidação, um grande processo contra a Embraer. Um processo que reunia 12 mil substituídos, trabalhadores que estavam na empresa e alguns demitidos, aliás, muitos demitidos. Era isso, perdas salariais que abrangiam esse universo de trabalhadores. E nós começamos a fazer grandes assembleias com esses beneficiários do processo judicial para fazer o seguinte debate: haveria um custo no processo judicial, não era apenas receber as indenizações, que variavam lá de R$2.000 até R$70.000, dependendo do tempo de casa de cada trabalhador. E nós falávamos, a regra vai ser a seguinte: 5% para quem é sócio, 15% para quem não é sócio. Fizemos esse debate da forma mais democrática possível, não foi sem questionamentos. Um dos questionamentos é a herança do próprio sistema sindical, que falava da assistência judiciária gratuita, que é uma filha do imposto sindical, como se o sindicato fosse uma fonte de assistencialismo, e a gente rompendo com esse modelo, a gente falava, não, aqui tem que ter financiamento pelos trabalhadores, e inclusive fazer esse debate muito franco com aqueles que estavam desligados, estavam sendo beneficiados pela estrutura sindical, custeada pelos empregados da ativa, pelos trabalhadores da ativa, e tinham que dar alguma retribuição, uma contrapartida para o sindicato. E isso foi compreendido. E esse foi um primeiro momento. Na década de 2000, nós fomos chamados pelo Ministério Público do Trabalho, lá em Campinas, que era um pouco aquele cenário que o Camargo reportou aqui. Se questionava que nas convenções coletivas havia cobrança de trabalhadores não sócios. E eu relato a vocês, a procuradora ficou quase perplexa quando a gente falou, a gente não cobra imposto sindical. Desarmou a procuradora. Só vocês não cobram.
Não, a gente não cobra, desde 99 a gente não cobra mais e por isso a gente faz essa forma de custeio e como o não associado é beneficiado, a gente acha que ele deve contribuir. E ela ali, né, não sabia muito bem como é que encaminhava e tal, falou assim, olha, mas eu tenho um questionamento aqui a fazer a vocês. Tá bem, vocês então têm legitimidade para cobrar de todo mundo, mas não pode diferenciar. Porque eu vi na convenção aqui, tem lá uma diferenciação. O sócio paga 1% e o não sócio paga 5%. E isso é uma discriminação. Nós falamos, bem, se é assim, nós vamos nos adequar, fazer uma adequação. E fizemos. Na convenção seguinte, nós cobramos 5% de todo mundo. E demos um bônus para os sócios de 4%. Nós não podíamos dar bônus para os não sócios, porque daí também seria uma malversação da receita sindical. Vocês estão distribuindo dinheiro. E a gente comunicou ao Ministério Público do Trabalho. Falou assim, nós estamos adotando um critério, que é um critério que a gente acha que é justo, que é razoável. Até porque, se a gente não faz isso, o sócio briga muito com a gente. Com certeza. Nós seguimos nesse regime de financiamento e digo a vocês, as substituições, por exemplo, nos processos como uma receita extraordinária, nas convenções como uma receita ordinária, e é um sindicato muito combativo, que celebra muitas convenções, muitos acordos coletivos, enfim, a gente tinha um suprimento da receita, mas a renúncia do imposto sindical era, do ponto de vista financeiro, um prejuízo maior. Não foi uma opção política, sabendo que se sacrificava a receita, mas se sacrificava a receita por uma motivação política mais importante, o exercício da autonomia e por consequência da liberdade sindical também. Mas vejam vocês como as coisas mudam. No ano de 2016, nós ganhamos uma ação, que era uma tutela inibitória, para inibir o empregador de fazer alguma maldade, ou descumprir a lei. Marcelo, que está aqui conosco, que ajuizou a ação. A empresa atrasava, uma empresa de material bélico, uma empresa com 1.800 trabalhadores, ela atrasava sistematicamente o salário. E aí pagava a multa que estava prevista na convenção, mas isso não funcionava, porque ela fazia isso de forma reiterada, e a multa não é uma multa, quer dizer, a multa não estava servindo a sua finalidade, que a multa é para inibir a parte de cometer alguma ilegalidade. E aí foi ajuizada essa ação, uma tutela inibitória, que acabou resultando numa multa de, em média, R$8.000 por trabalhador. A empresa sentiu, parou de atrasar salário ali. Chegou na hora de pagar, de fazer o pagamento, nós, inclusive, para fazer, meio a contragosto, confesso, uma adequação à Lei 13.467, e para facilitar a vida do trabalhador também, a gente pegou e pediu para comparecer. Fizemos as assembleias, evidentemente, para que houvesse a aprovação. Foi um acordo, recebeu 90% mais ou menos dos valores que estavam calculados, e aí o trabalhador ia lá e fornecia a conta bancária para se fazer a transferência e a autorização para se fazer o desconto. Depois nós viemos a saber a dimensão disso. 5 chefetes foram ao Ministério Público do Trabalho questionar o pagamento. E era 5% e 15%. 5% para os sócios, 15% para os não sócios. E aí a procuradora entrou com a medida judicial, o dinheiro foi bloqueado. Para nós foi uma situação muito constrangedora, porque a gente tinha 20 anos dessa prática consolidada, culturalmente absorvida e tudo mais, e depois de muitas idas e vindas, recursos de tribunal e cautelares e mandados de segurança e tudo mais, se chegou numa conclusão que era 5% para todos, sem discriminação, e com direito de oposição. Só que o direito de oposição que a gente exigiu foi diferente um pouco. Que era o seguinte: quer se opor? Pode se opor, mas se opõe a tudo. Não quer contribuir? Não recebe os 8.000.
E a procuradora concordou. Eu acho justo isso. Eu acho justo. Se não é muito oportunismo. Eu digo isso pelo seguinte. Eu falo, nós vamos defender essa regra para processos judiciais. Mas eu acho que nas convenções nós vamos ter que defender a nota técnica e eu vou explicar por quê. Por dois motivos. O processo está consolidado, está pago, enfim, não tem mais possibilidade nenhuma de pressão por parte do patronato. Na convenção não é assim. Se a gente fizer amanhã uma exigência da seguinte maneira, falar assim, olha, se você quiser se opor à contribuição negocial na convenção coletiva, você tem que se opor a todos os direitos da convenção coletiva. O paralelo seria esse, certo? Nós não temos a menor segurança de que não vai haver pressão do patronato para falar, vai lá sim, renuncia a tudo, porque você, não sócio, você não vai ter convenção mesmo. Isso aqui é para ficar só para os sócios. Aqui até mandaram uma pergunta para a mesa, tem decisões hoje fazendo essa restrição. A convenção é apenas para os sócios, isso é horrível. Do ponto de vista de divisão da classe, facilitar a vida do patronato, que já não tem mais regulamentação, reajuste de forma ampla, isso seria muito ruim. Mas há um segundo elemento. Eu debati bastante esse tema eu estava numa posição mais sectária, e eu debati bastante com o Zé Maria me convenceu. E o segundo elemento é de organização, gente. Porque, olha, nós já tivemos em algumas situações, muita gente fazendo direito de oposição. Eu acho que esse comparecimento da base é um termômetro. É um termômetro de que as coisas não vão bem. E na situação ideal, inclusive, é uma situação ideal, eu reconheço. A situação ideal é aquela que você tem 100% de sócios. E, portanto, você não teria oposição nenhuma. É muito difícil de atingir isso, a gente sabe disso. Mas essa deve ser a meta. Esse deve ser o nosso alvo. Ampliar a representação, buscar mais sócios, buscar compreender e dialogar com o não sócio que vai fazer o direito de oposição, não chamar ele de pelego sumariamente, né? Para que a gente tenha possibilidade de fazer correções e de, nesse exercício de retomada do classismo, a gente também ter um elemento de autocrítica. Lembrando que essa foi a síntese possível. Pode ser que com o avanço das lutas, a gente não precise nem discutir isso, da forma que foi colocada agora pela nota técnica número 2. Eu penso que, do ponto de vista de orientação, a gente deve divulgar de forma ampla isso, como uma forma de resolver, nessa conjuntura, os problemas de custeio, né? E seguir lutando para ampliar, não exatamente lutar exclusivamente para garantir a abolição do direito de oposição, né? Mas para seguir tentando conquistar mais legitimidade para o movimento sindical de conjunto. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu ia mesmo encerrar e as palmas são possíveis. Mas eu não posso deixar de encerrar. Tem mais 5. Tem mais 5 minutos, eu não vou utilizar. Vocês foram muito sensíveis, porque eu ia mesmo encerrar. Eu tenho que fazer um seminário jurídico nessa conjuntura é difícil. Fazer um seminário jurídico numa central que, embora a mais combativa, sem dúvida nenhuma, tem suas dificuldades de estrutura, é muito difícil. Nós não teríamos chegado onde chegamos sem o esforço de Ellen e de Atinágoras. É óbvio que outras pessoas contribuíram, né? Mané Bahia aí na organização, todo o pessoal da comunicação e outras pessoas que estão na coordenação também foram importantes. Mas sem vocês dois, não tenha dúvida que a gente não estaria hoje aqui com esse sucesso de público e de prática que está sendo o seminário. Obrigado. Muito obrigada.
Nós agradecemos aqui aos três.